Olá, eu me chamo Lorena de Andrade Trindade, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje eu venho falar para vocês a respeito do artigo Mães em Home Office, a alteração das rotinas de trabalho e cuidados sob a perspectiva da violência organizacional. Tomo a liberdade de compartilhar com vocês a tela. A escolha pela imagem da mãe equilibrando os pratos, ela vem a partir da fala de uma das pessoas que respondeu ao nosso questionário, né? Ela disse: "Olha, eu estou tentando equilibrar os meus pratinhos". E basicamente a partir daí que a gente fala, né, da queixa dessas mães em relação à sobrecarga. Então, esse artigo ele pretende refletir sobre de que maneira, né, mulheres, mães, conciliaram as atividades laborais por home office às tarefas domésticas e de cuidado. Uhum. A partir do método bola de neve, que foi o qual nós utilizamos, né, um questionário foi aplicado a uma pequena amostragem de mães trabalhadoras, e as suas respostas e depoimentos foram analisados a partir das reflexões acerca da violência organizacional e da divisão sexual do trabalho. Então, a pandemia, né, ela nos colocou, ela nos arrastou a maior parte de nós, né, para algo que a gente não estava habituada e habituado, né. A nossa rotina, ela foi levada para um outro lugar, né, e esse novo estado de coisas, ele teve de ser rapidamente incorporado, sobretudo, né, pelas organizações, já que as organizações, né, elas estavam tão acostumadas a receber centenas, milhares de pessoas, né, de trabalhadores e trabalhadoras em suas estruturas, e do dia para a noite, né, tiveram de se adaptar ao home office e viram no home office, né, a estrutura, ou seja, a forma, o modelo mais adequado para dar continuidade às suas atividades sem que houvesse queda de produtividade. Então, a casa, nesse sentido, passou a ser o espaço da empresa, da escola, da família, né? Sobretudo em famílias com filhos, né? Esse lugar ele passa a ter uma nova configuração, né? Então, a casa passou a ser esse espaço, e em meio à ruptura dessas linhas de fronteira, estavam as mães, né? As mães, como diz o Boaventura de Souza Santos, são as cuidadoras do universo, né? Então, as atividades de cuidado normalmente nos são legadas. As mulheres, elas foram, sem dúvida, as mais atingidas, as mais afetadas pela pandemia, né, 50% delas passaram a cuidar de alguém nesse período. Esses dados são de uma pesquisa realizada entre a Gênero e Número e a Sempre Viva Organização Feminista, e também foram elas as mais atingidas pelo desemprego. Segundo o IBGE, 54,5% das pessoas desempregadas a partir da pandemia são mulheres. Os vários papéis desempenhados por mulheres acabaram por se fundir nessa realidade do home office, né? Elas eram agora mães, profissionais e donas de casa, e com isso muitas desigualdades foram evidenciadas, como a disparidade na execução das tarefas domésticas entre homens e mulheres, né? E até mesmo na ausência da compreensão por parte das organizações de como ocorrem as dinâmicas de cuidados de mães para com seus filhos. Essa é outro elemento que surge a partir da fala de uma das nossas respondentes. Diante desses atravessamentos, né, e a partir das contribuições e dos depoimentos de 20 mulheres mães trabalhadoras, por isso que nós dissemos que é um grupo muito pequeno, realmente é uma pesquisa bastante incipiente, né? Essas mães estiveram ou estão em home office, e esse artigo, então, ele busca refletir sobre em que medida, né, que essa sobrecarga de trabalho e a tentativa de equilibrar as demandas laborais, as tarefas domésticas e de cuidado, ela pode ser pensada como violência organizacional, principalmente a partir
do que é desenvolvido por Bendassolí, pela Cabral, né, e por Galton. Então, assim, toda essa questão da violência organizacional está calcada dentro da nossa reflexão a partir desses 3 nomes. O nosso questionário, ele teve 10 perguntas fechadas, que eram de cunho mais pessoal, no sentido de nome, idade, quantos filhos, qual a profissão, enfim, né? E as perguntas abertas, elas deram conta dos seguintes temas: quais são as vantagens, né, e desvantagens, ou seja, como que essas mulheres viram vantagens e desvantagens do home office, né, ou como essas mulheres também avaliavam estar administrando o tempo entre as demandas do trabalho e as demandas de suas casas, de suas famílias. Perguntamos também caso a organização onde trabalham, né, se não tivesse ainda retornado, se retornassem ao presencial, né, se elas considerariam um ganho. Perguntamos também se elas já consideraram ou pensaram o home office como uma violência, sim, não, por quê? E, por fim, uma pergunta mais aberta sobre as observações ou sobre detalhes que não haviam sido perguntados e que elas gostariam de falar. A gente, né, ao pensar, ao imaginar violência, a gente costuma pensar numa violência que é mais direta, né, aquela que é vista, que é ouvida, que pode ser denunciada, que é possível de ser registrada. As violências simbólicas, né, ou como foi desenvolvida por Galton, né, as estruturais ou culturais, elas nem sempre são reconhecidas, identificadas. A partir do depoimento dessas mulheres, né, dessas mães respondentes da sondagem realizada para a escrita desse artigo, tornou-se claro quanto essas trabalhadoras sofreram ou têm sofrido com a sobrecarga de atividades laborais, domésticas e de cuidado. O sofrimento no trabalho, do modo como é trabalhado por Bendassolí, torna-se uma possibilidade de caracterização analítica, de característica analítica, para reflexão acerca das dificuldades que sofrem, né, ou seja, pelas quais passam essas mulheres, né? É uma categoria analítica para reflexão sobre essas dificuldades dessas mulheres, principalmente quando algumas delas relatam, por exemplo, terem adoecido nesse período, né? O descompasso entre as tarefas e a insegurança da manutenção dos seus postos de trabalho, por exemplo, citados por 2 depoimentos, também apontam como um lugar a se jogar luz, ou seja, pelo que essas mulheres estão passando dentro do ambiente organizacional, né, ou seja, dentro de suas casas, mas através do ambiente organizacional, que tem decorrido nessa sobrecarga e, consequentemente, no adoecimento, né, ou na estafa, enfim. Sendo assim, né, os desenvolvimentos do Johann Galtung, e por meio das reflexões da Cabral no conceito de violência organizacional, nos possibilita analisar a sobrecarga e a ruptura dos limites entre casa e trabalho, como violências que estão ancoradas especialmente nas percepções estruturais e culturais. Por fim, a Helena Irata e a Bell Hooks, elas nos ajudam a pensar sobre a divisão sexual do trabalho e como que essa simetria também faz parte da sobrecarga e da carga mental dessas mulheres. É isso, agradeço bastante, é um prazer poder participar deste evento, fica aí meu contato, muito obrigada.